Acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso restaurar a tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor da Virgem Maria esteja conosco. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse segundo vídeo, onde nós vamos fazer a leitura do livro e também a leitura do Catecismo da Igreja e do Evangelho. Nós vamos passar agora a alimentar da palavra. No outro vídeo a gente se alimentou da oração. A oração que nos une até Deus e que nos coloca como intercessor e intercessora. E vivendo assim esse caminhar com Nossa Senhora, a medianeira entre Jesus Cristo e nós. Então nos coloquemos agora diante de Nossa Senhora para que a gente possa receber essa graça, essa misericórdia, de ouvir a palavra e colocá-la em prática. Queridos irmãos, meu muitíssimo obrigado muito, mesmo de coração. Você que está se inscrevendo, você que está aí, se colocando em orar conosco, E é um momento muito gratificante para mim, porque eu vejo a importância da oração. Eu vejo a importância de que a gente precisa se unir. E unindo-nos em oração, a gente vai unindo também a Deus. A gente também vai levando as pessoas à salvação. Porque a salvação ela é para todos, mas é preciso que a gente tenha esse momento com Deus. Que a gente tenha um momento de ouvir também a palavra e colocar ela em prática, para que a gente possa caminhar na expectativa de salvação, caminhar rente, ter um caminho rente com Jesus Cristo, seguindo as vossas pegadas. Vamos invocar agora a Trindade Santa no meio de nós, para que a gente possa estar sempre nessa união com nosso Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Deus, e a nossa Mãe Maria Santíssima, com a proteção de São Miguel, São Rafael e ai gente, esqueci o nome do outro. São Gabriel. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, Eles vão interceder por cada um de nós. E a gente vamos nos colocar agora para que a gente possa estar diante da presença da Trindade Santa. Nos invoquemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso divino amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua divina consolação, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Abra, Senhor, meus lábios, e a minha boca anunciará vossos louvores. Vinde, Deus e nosso auxílio, Senhor, apressai-nos e socorrei-nos. Vamos então agora para a leitura do livro que vai estar na 25ª edição, aos sacerdotes filhos prediletos de Nossa Senhora. Vai estar na página 526. Santuário da
de Caldemonte, Itália, 9 de fevereiro de 1989, após a recitação do Santo Terço. A minha palavra. Filhos prediletos, vieste ao meu santuário, em espírito de oração e de reparação. Subiste em peregrinação até aqui, onde vos espero para vos encher de graças, de conforto e de consolação materna. Todas as vezes que vindes aos pés da minha imagem tão venerada para me trazer a vossa filial homenagem de amor, faço descer muitas graças do meu coração imaculado sobre vós, sobre todos os filhos prediletos do mundo, sobre a Igreja, sobre os pobres, filhos pecadores e sobre a humanidade, tão ameaçada pelo mal, pelo ódio, pela violência, pelas guerras e tornada árida por causa do pecado e de uma imoralidade cada vez mais vasta. Nesta casa, a Mãe Celeste consola-vos, encoraja-vos, forma-vos, conduz-vos, fortalece-vos e confirma-vos através da palavra que vos dá para vos indicar o caminho. Ó, como é necessário hoje para vós a minha palavra materna. É por isso que a faço jorrar do meu coração de maneira cada vez mais abundante. Tende dela um profundo desejo, acolher-a com humildade e docilidade. Meditai-a no coração, pôde-a em prática na vossa vida. A minha palavra é, antes de mais nada, uma flor de sabedoria que faço descer do céu. Ela tem origem de sabedoria eterna no Verbo. Ele é a sabedoria inérita, incriada, que revela o desígnio do Pai, do qual é a imagem perfeita. Esta sabedoria, encarnada no meu seio virginal, sendo palavra, tornou-se homem e tem a missão de dar sempre aos homens o dom da verdade eterna. Esta palavra divina, contida na Sagrada Escritura e, sobretudo, no Evangelho, é a única luz que vos deve guiar. Mas hoje, ela está rodeada por muitas dúvidas, porque se pretende interpretá-la segundo o modo humano de raciocinar e de ver as coisas, não sendo apresentada frequentemente na sua integridade. Os erros difundem-se e, quanto vos aproximais do desígnio de Deus, os erros difundem-se e quando vos aproximais do desígnio de Deus, sois impedido de o compreender na sua plenitude, porque vos servis de uma atitude demasiada humana, pretendendo compreender só através da razão. Esta é uma atitude de soberba, a menos indicada para se aproximar da grande misericórdia de Deus.
do grande mistério de Deus. Para compreender a sua verdade, é necessário ser pequeno. Para vê-la na sua justa luz, é necessário ser pobre. Para guardá-la na sua integridade, é preciso ser simples. Para dá-los aos outros no esplendor de sua autenticidade, é preciso ser humilde. É por isso que vos formo com a minha palavra na humildade, na simplicidade, na pequenez. Quero levar-vos a ser como muitas crianças, porque só assim é que vos possa falar. A minha palavra é uma flor de sabedoria que vos forma através do Espírito Santo que vos foi dado pelo Pai e pelo Filho, e que vos leva a uma compreensão cada vez mais íntegra e profunda do Evangelho. No meio das trevas que desceram hoje em toda parte, a minha palavra de sabedoria torna-se um raio de luz puríssimo que vos indica o caminho a percorrer e a entrada pelo qual deveis seguir para permanecerdes sempre na verdade. As trevas entraram na igreja como uma densa e fria nuvem obscurecendo-a no esplendor de sua verdade. Por isso, a minha palavra forma-vos cada dia no espírito de sabedoria, a fim de poderdes ver sempre na luz e na verdade que o meu Filho vos ensinou, e para anunciá-la com coragem a todos na sua integridade. Chegou o tempo em que só as crianças consagradas ao meu coração imaculado e entregues completamente à Mãe Celeste terão o dom de se manterem íntegras na fé e de levar a verdadeira fé às almas que lhe foram confiadas. A minha palavra é também uma gota de orvalho que faço cair sobre a terra, que se tornou um imenso deserto sobre a vida humana, que se tornou árida pelo pecado e pelo sofrimento. Quantos dos meus filhos são como árvores secas e sem vida? Quantos entre os meus prediletos se deixaram tomar pela aridez e pelo desânimo na igreja? Continua e exército continua a exercer o seu ministério, mas sem entusiasmo e sem alegria, porque são bloqueados pela dificuldade e esmagados pelo peso enorme da purificação que estáis vivendo. Tendes necessidades que a minha palavra faça descer sobre o vosso coração, que se tornou árido, uma chuva de ternura materna, de frescor, de abandono filial, de esperança pelos belos dias que vos esperam na nova era, que já está para florescer no deserto dos últimos tempos. A minha palavra é, portanto, como uma gota de orvalho que faço cair do meu coração imaculado sobre o vosso coração, a fim de que se possa abrir ao calor da nova vida que cultivo em vós, para vos oferecer como flores
perfumadas e finalmente desabrochada para a perfeita homenagem à Santíssima Trindade. Enfim, a minha palavra é uma fonte de graça que derramo sobre vós para abrir de par em par a vossa alma a um novo esplendor de beleza e de santidade, para vós levar até da mais pequena mancha de pecado. Peraí, gente, deixa eu voltar de novo. Enfim, a minha palavra é uma fonte de graça que derramo sobre vós para abrir de par em par a vossa alma a um novo esplendor de beleza e de santidade, para vos lavar até de mais pequenos manchas de pecado, porque vós quero belos, puros e luminosos, aberto ao dom divino da graça, a fim de que possa florescer na vossa vida a plenitude do amor e da mais perfeita caridade. As minhas graças chegam até vós através do dom da minha palavra, que se tornou luz para a mente, vida para o coração e amparo no vosso caminho. Não no tremendo e sangrento período final da purificação que vos espera e que se fará sentir de modo particularmente doloroso precisamente neste ano. Eu vos preparo para receberdes com maior docilidade o dom materno da minha palavra. Assim, no meio da grande escuridão, podereis caminhar na luz da sabedoria, na aridez podereis ser sempre consolado pela minha ternura. Bálsamo que se derrama sobre tantas chagas abertas e sangrentas, em todas as circunstâncias de vossa existência, podereis obter a graça de responder ao amor de Jesus e de cantar hoje a glória da Trindade Divina, seguindo pelo caminho de uma santidade que quero que se torne cada vez maior. Neste mesmo ano de grande purificação, quero oferecer-vos à Igreja com um sinal cada vez mais visível do meu triunfo materno. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Mensagem grande, eu acho que a gente já ouviu aqui essa mensagem, mas a reflexão dessa mensagem traz para nós hoje nova participação do nosso dia a dia. Nossa Senhora, ela traz para a gente um momento gracioso da palavra, a minha palavra. E a palavra da Nossa Senhora, ela vai dizer aqui para nós que está contida no Santo Terço. E se a gente for ver lá em Medjugorje, né, que ela vai relatando para muitas outras pessoas a oração do Santo Terço. A revelação de Nossa Senhora é a oração do Santo Terço. Em Fátima também ela pede para orar. Né? E nesse momento a gente vai vendo que o pedido de Nossa Senhora, que as palavras dela é uma palavra de buscar a união, de buscar a conversão e de buscar ver nela como ela foi santa, como ela foi imaculada. Se a gente se espelhar nela, a gente chega ao ponto de ser também santificado, não por nós, pelo seu Filho Jesus Cristo. O seu Filho Jesus Cristo vai nos santificar, mas para isso
precisamos rever a sua palavra. E quais são as palavras de Nossa Senhora? Quando a gente lê quando a gente contempla o Santo Terço, a gente vai vendo, hoje foi o doloroso. E a gente pode ver a caminhada que Maria faz. Maria soube que seu filho foi preso e ela foi até lá. Ela apenas observou e ela apenas estava ali, sofrendo junto com seu filho. Maria também caminhou até o caminho do Calvário. Maria também se prontificou ali, diante da cruz, até levar o seu filho para o sepulcro. Então, esse caminho de dor, esse caminho de sofrimento que nós estamos passando, ela passou. Ela viveu. Mas ela viveu não foi só para ela. Ela viveu para toda a humanidade. Porque ela sabia que Jesus precisaria passar por isso para a salvação de todos nós. E é uma dor muito grande porque ele se tornou filho dela. Ele se tornou ser humano no seu seio. A palavra se faz carne, se faz homem no seio da Virgem Mãe e ela acolhe ele, ela alimenta, ela cuida, ela ama, ela cumpre todas as palavras. Então assim a gente vai vendo que a gente precisa amar, que a gente precisa cuidar, que a gente precisa zelar um pelos outros. E dessa forma a gente vai vendo que é dessa maneira que a gente vai sendo essa flor que Nossa Senhora fala, que ela nos dá a flor da sabedoria. E essa flor que a gente vê, gente, ela no botão, se a gente for ver, ela não exala cheiro nenhum. Ela pode exalar cheirinho pouco, mas quando ela desabrocha, quando ela abre, aí a gente sente aquele aroma, o cheiro das rosas. As flores, ela dá aquele aroma quando ela se desabrocha, quando ela se abre. Tem pé de árvore, que a gente vai passando aquele cheiro, e quando a gente olha para cima da árvore, na árvore, a gente vê as flores todas desabrochadas. Uma coisa assim bonita, uma coisa assim esplêndida, E que a gente também tem que ser, como Maria vai dizer aqui, para a Trindade Santa. A gente vai ser esse momento dessas flores. E vamos exalar o quê? O amor a Deus. A gratidão a Deus. E toda essa graça, toda essa beleza que Maria vai nos ensinando a viver. A viver. Essa é a palavra de Maria para nós hoje e que a gente precisa estar bastante atento. Houve muitos trechos aqui da palavra de Nossa Senhora que vai nos trazendo fortalecimento, que vai nos dando força, dando ânimo para que a gente possa estar firme no seu Filho Jesus. Para que a gente possa aí compreender a hora que a gente rezar o Santo Rosário, a vinda do anjo até Nossa Senhora, a anunciação, o aceitamento de Nossa Senhora, a visita a Santa Isabel, depois o nascimento do menino Jesus, depois levar o menino Jesus ao templo, cumprir. Mas só que depois disso teve o fugir para o Egito, depois fazer toda essa fuga e depois voltar. E na volta, ali, perdeu o menino Jesus no templo. Se voltou-se para procurá-lo. E depois o menino Jesus, ele se revela pregador do Evangelho e ali se entrega à missão. E depois a sua morte de cruz. E aí Nossa Senhora acompanha e vive tudo isso, nos mostrando a firmeza a cada caminhada que ela caminhou. Não foi fácil. Assim ela declara aqui para nós que precisamos permanecer unidos no amor, na caridade, na bondade e na misericórdia.
que a vitória nossa não está aqui nesse mundo. Não está aqui. A vitória está na nossa salvação, junto com Maria Santíssima, na glória dos céus. É lá que é a nossa vitória. Ela também colocou aqui para nós que vai chegar um momento, a gente está vivendo aqui, gente, momentos bastante difíceis e que o Catecismo da Igreja Católica vai nos mostrar isso, esses momentos difíceis que estamos vivendo. Então, esses momentos difíceis que a gente está vivendo aqui, Nossa Senhora fala que vai haver para nós um derramamento do Espírito Santo muito grande e que a gente vai viver essa nova era. A nova era, essa nova era é essa purificação aqui de todos os pecados. A gente vai viver verdadeiramente santos. Não vai haver nenhuma manchinha de pecado mais em nós, com o derramamento do Espírito Santo. E aí a gente vai ver aqueles que ficarem, que estiverem vivos, que estiverem nessa graça, vão ver a glória de Deus, Deus vindo na sua glória, na sua majestade. Então, para que a gente possa nos preparar para isso, a gente deve preparar com oração. A gente deve preparar nesses momentos que a gente está unido a Deus, que a gente está unido no amor e que a gente está fazendo com que as pessoas se convertam, fazendo com que as pessoas voltem o seu olhar para Deus. Deixa Deus ser Deus na sua vida, na sua família, na sua comunidade, na igreja. Deixa Deus tomar conta de você. Essa é a mensagem da nossa Mãe Imaculada. Que ela nos dê a essa graça, que ela nos encha de vida, de amor e de bondade em nossos corações. Que arranca do nosso coração todo ódio, todo egoísmo, toda violência, toda sede de sangue. Tira tudo, elimina tudo que não presta, para que possa trazer amor, caridade, fraternidade, união, benevolência, caridade, fraternidade, e que a gente possa ser, então, viver esse momento que Maria fala, que vai vir a nova era, desde já. Precisamos viver ele agora. Agora, precisamos viver ele agora. E é nesse momento que a gente precisa, deixar que a palavra entre em nosso coração. E que essa palavra ela possa trazer para nós conversão. Que essa palavra possa trazer para nós a união, a fortalecimento, a nos levantar e nos colocar diante de Deus, que a batalha nossa aqui nesse mundo é fazer com que as pessoas se convertam, fazer com que as pessoas se vivam bem e que não seja dividida, não se odeiam, mas se lutem para ter uma união, para ter uma fraternização, para que a gente possa ser fraterno, para que a gente possa ser assim misericordioso um com os outros, assim como a igreja primitiva foram. Eles vendiam tudo e colocavam aos pés dos apóstolos. E viveu essa união da palavra e da fração do pão. É assim que Nossa Senhora nos quer. No Catecismo da Igreja Católica, vai nos colocar assim: essa afirmação vai estar aqui, gente, no capítulo, parágrafo 847. Essa afirmação não visa aqueles que, sem culpa, descobrem. Vamos lá novamente. Esta afirmação não visa aqueles que, sem culpa, desconhecem Cristo e sua igreja. Desconhece Cristo e sua igreja. Aqueles, portanto, que sem culpa ignoram o Evangelho de Cristo e sua igreja, mas buscam a Deus com um coração sincero e tentam, sobre o influxo da graça, cumprir por
obra a sua vontade, conhecida por meio do didame da consciência, podem conseguir a salvação eterna. Deus pode, por caminho dele conhecidos, levar à fé todos os homens que sem culpa própria ignorem o Evangelho, pois sem a fé é impossível agradar-lhe. Mas, não, mesmo assim, cabe à Igreja o dever de também e o direito sagrado de evangelizar todos os homens. A Igreja então vai mostrando para nós o seguinte: o que nós estamos vivendo hoje? São pessoas que estão aí se dividindo, auto-dividindo. Parece dar aquela impressão que o Brasil está dividido, metade e metade. A Igreja também está dividindo, metade e metade. As famílias também estão dividindo, metade e metade. A nossa opinião, até nós mesmos, estamos divididos. Então, essa divisão, ela vai trazer para nós problemas, porque se nós não nos colocar em uma fé, se nós não colocar praticamente em Cristo Jesus, vai ser difícil. Porque aqui a Igreja vai ensinando assim, dessa forma. Aqueles que não conhecem, aqueles que não é da Igreja, que não conhecem Jesus Cristo como o nosso Salvador, que não conhece a Igreja Católica, Apostólica Romana como fundada por Jesus Cristo, não tem problema, não há problema algum dessas pessoas. Mas essas pessoas, elas precisam também ter, né, uma influência, né, uma influência no seu espírito, vamos colocar assim. Essa pessoa precisa ter essa influência que a gente chama de fé. Há essa fé em Deus, e que há um Deus, e que esse Deus, ele ditou na minha consciência que eu preciso fazer o bem. Eu tenho isso escrito, ele vai ditando isso na minha consciência, e eu preciso fazer o bem, eu preciso ter o amor, eu preciso viver o amor, eu preciso viver a fraternidade. E quando eu faço isso, mesmo que eu não tenha Cristo como Cristo e nem a sua Igreja como caminho de salvação, mas eu tenho um Deus que eu caminho com Ele, e que Ele para mim é amor, é união, é fraternidade. Eu sou justo com as pessoas, eu não quero viver em injustiça, mas eu quero sempre dar a mão para aquele que cai. É dessa forma também que Cristo vai levantando a cada um de nós. Olha só, pode ter já católicos que foram levantados por pessoas, né, que não tenha religião nenhuma, mas que essa pessoa, ela tem a sua fé em Deus. Então a gente precisa, né, rever essa parte aqui, porque a gente desconhecer e ignorar o Evangelho de Deus quando a gente não conhece, quando a gente não tem Ele como caminho e fonte de salvação. Mas é preciso ter Deus promovendo a graça, porque aí a gente vai vendo que sem esse Deus, sem essa fé, é impossível agradar a Deus sem fé. Precisamos ter uma fé. Veja bem, agora a parte mais importante. Eu conheço o Evangelho, eu conheço a minha igreja como igreja de Cristo Jesus, então eu preciso estar atento. Porque se eu conheço, eu não posso afastar-me. Eu não posso afastar. Eu preciso me aprofundar, eu preciso fazer uma entrega a Deus.
Eu preciso ler, mas ao ler, eu preciso do Espírito Santo me ajudar. Eu não posso ler, como Nossa Senhora disse, ler com interpretação humana, ler e interpretar do meu jeito. Não é bem assim. Eu não posso ler e fazer uma leitura sem o Espírito Santo, sem uma oração. Agora, se eu oro com a minha leitura, se torna válida, porque o Espírito Santo me guiará e me iluminar a minha mente e trazerá para mim discernimento e sabedoria. Eu preciso ter discernimento e sabedoria para que eu possa pregar a palavra como ela tem que ser pregada, como ela tem que ser dita. Assim é que a gente vai vivendo essa união com a igreja. Olha só, para que a gente possa compreender mais ainda, olha só o que acontece. Os judeus, naquele tempo, eles não aceitavam pessoas que não nascessem de um judeu e uma judeia, né? De um povo judeu. Precisava ser judeu mesmo. Hoje em dia, esses judeus, eles já aceitam outras pessoas que se declaram judeus. Eles têm lá uma regra para isso, né? Mas antes não, antes era diferente. Na época de Jesus Cristo era diferente. Eles tinham toda uma separação. E eles ainda não acreditam nesse Jesus Cristo. Eles não acreditam em Jesus Cristo. Eles acreditam na palavra no Antigo Testamento. No Novo Testamento eles não acreditam. Então veja bem, mas só que eles acreditam na palavra, em Deus. Ele tem aquela fé. Então eles podem ser salvos pelaquela fé, porque agrada a Deus nessa justiça, nesse amor e nessa misericórdia. É preciso que a gente tenha isso em nosso coração, que a gente busque isso, que se a gente conhece a palavra, a gente tem esse conhecimento da palavra, vamos precisar então de um discernimento, de uma oração, para que a gente faça a leitura como ela deve ser feita, como Nossa Senhora pediu, para que seja feita na íntegra. E como que eu faço a interpretação da Santa Palavra na íntegra? Com sabedoria. Com sabedoria. Essa sabedoria não é minha, não é humana. Essa sabedoria é divina, é do Espírito Santo. Eu preciso estar sobre a luz do Espírito Santo para que eu possa fazer a interpretação na íntegra e com coragem. Ser corajoso. Porque se estiver lá exortando, é preciso exortar. Se estiver buscando ali momentos bastante críticos em nossa vida, é preciso ser criticado, é preciso ser crítico, para que a gente possa reacender uma luz na conversão, para que eu preciso me converter. E no Evangelho de hoje, vai estar em Lucas 16, do 1 ao 8. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus disse aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isso que ouço a teu respeito? Preste conta da sua administração, pois já não pode mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. O que vou fazer? Para cavar, não tenho forças. De mendigar, tenho vergonha. Já sei o que vou fazer. Para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. E então ele chamou cada um que estava devendo ao seu patrão, e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreva 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreva 80. E o
Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, aqui nós podemos então ter essa noção de como agir. Como nós podemos agir? Seguindo o exemplo dos judeus, e se a gente seguir também o evangelho de ontem, né, vai mostrar que que aqui os publicanos e os pecadores, eles se aproximavam de Jesus para poder escutar Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei, eles estavam ali criticando Jesus, porque eles viviam, aquilo que eu disse, eles viviam um momento de separação, eles eram separados. Os judeus, quando eles se colocavam para ser cobradores de impostos, eles colocavam ali para trabalhar para o Império Romano, então ele se tornava impuro, eles não se tornava mais como Salvador, como família, como daquele grupo, como o próprio Deus escolheu aquela nação, aquele povo. Então, praticamente ele se desligava daquele povo, ele se desligava. Então se tornava pecador público, que era chamado de publicanos. Então eles se separavam, eles não se juntavam a essas pessoas. Mas Jesus, ele veio como judeu para se juntar àquelas pessoas, para se juntar novamente. E a gente pode ver que até a Samaria também eram judeus que foram separados. Foi essa parte separada. E que Jesus também conta a parábola do bom samaritano para se juntar, para se unir. Nós que acreditamos no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nós que pregamos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nós que lemos, precisamos entender isso. Jesus, ele não quer separação, ele quer união, ele quer que una. Se ele veio para unir, de uma certa forma, essa união, ela está na nossa salvação, porque ele quer salvar a todos. Ele quer salvar a todos. Não quer salvar apenas o escolhido, mas sim a todos. Foi por isso que ele veio. Porque se fosse para escolher, não teria ninguém. Assim como Sodoma e Gomorra não teve ninguém. Somente Ló saiu de lá, só Ló e sua família, somente pela graça de Deus. Foi pela graça, mas não que ele mereceu ser tirado de lá. Então que a gente possa ver isso, que a gente possa ter essa noção de união. Aqui Jesus vai falando para nós a nossa esperteza, porque a gente é esperto quando as coisas é ao nosso favor. Quando é ao nosso favor, a gente usa daquilo que não é nosso para o nosso bem. Para o nosso bem. Então, Jesus, ele então elogiou por causa disso, porque nós do mundo, que ele fala, nós do mundo, somos diferentes daquele da luz, dos filhos da luz. Os filhos da luz são taxados de bobo, de besta, de trouxa, Olha só, mas só que eles vivem a misericórdia de Deus, ele vive o que Deus ensina. Então, esses filhos da luz, ele vive no acolher, eles vivem no entregar. Então aquele homem, ele ficou com medo de não ser acolhido por nenhuma pessoa quando ele estivesse jogado a sarjeta, porque naquele momento, naquele tempo, ele ia perder tudo, ele ia perder o emprego, ele só tinha aquele emprego, não sabia fazer mais nada. Se ele perdesse aquele emprego, ele ia perder o seu alimento, porque ele não, vamos dizer assim, ele não fez nenhuma outra coisa para que ele pudesse ser sustentado. Se ele fosse embora do emprego, ele fosse ser sustentado
vamos dizer agora no mundo atual hoje, se ele tivesse guardado, reservado dinheiro para que ele pudesse, né, viver daquilo, daquela renda. Vamos colocar hoje, se ele pegasse o dinheiro, botasse no banco, tivesse lá uma grande quantidade, ele ia viver dos lucros daquele coisa, ele não ia se preocupar, porque ele tinha de onde viver. Ele ia comprar uma casa, ia botar de aluguel, ele ia viver do aluguel. Ele ia montar uma empresa, ia viver daquela empresa. Pronto, era assim. Só que ele gastou, ele esbanjou. Ele tinha e esbanjava, ele não tinha nada. Então ele ficou com medo de ser jogado à sarjeta. E para ele ser acolhido por alguém, então ele usou de não fraudar, ele fraudava, ele roubava. E aí então ele apagou os seus roubos e colocou aquilo que era necessário para as pessoas pagarem. Então dessa forma, ele tentou ali garantir um lugar para ele ficar, alguém acolher ele. O da luz, os filhos da luz, ele acolhe. Ele acolhe aquele, até mesmo aquele que desagrada, aquele que também faz esse tipo de coisas, né? É por isso que Jesus, ele coloca esse ênfase nesse momento. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Os filhos da luz se entregam verdadeiramente à vontade do Pai, a honestidade, a bondade, o amor e a caridade. É por isso que, se a gente for ver aí, o próprio Deus está nos unindo, está querendo união, está nos colocando para unir, não é separar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Ao teu lado e vou te ouvir. E que essa graça de Deus, ela vem nos ajudar muito, ela vem nos colocar diante dos problemas que a gente está enfrentando hoje, né, de nossos irmãos. Você que está dividido aí, você que está com raiva do seu irmão, não é momento de ficar com raiva, não é momento de guardar rancor, é momento de fraternidade, é momento de dar as mãos, é momento de orar, é momento de perdoar, é momento de caminhar junto, é momento de ser igreja, é momento de viver o Evangelho. Amai uns aos outros como eu vos amei. Assim como eu perdoo, perdoai uns aos outros. É assim que a gente precisa viver o ensinamento do nosso Deus. E trazer para nós esse momento de fé e momento de perseverar em Cristo Jesus. Fazemos a nossa consagração a Nossa Senhora. Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, ao vosso coração imaculado, nos consagramos em ato de entrega total ao Senhor. Por vós seremos levados a Cristo, por Ele e com Ele seremos levados ao Pai. Caminharemos à luz da fé e faremos tudo para que o mundo creia que Jesus Cristo é o enviado do Pai. Com Ele queremos levar o amor e a salvação até os confins do mundo. Sobre a proteção do vosso coração imaculado, seremos um só povo com Cristo, seremos testemunha da sua ressurreição. Por ele seremos levados ao Pai, para a glória da Santíssima Trindade, a quem adoramos, louvamos e bendizemos. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, cede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena de Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós e defendei-nos no combate. Amém. E quero agradecer a você que chegou até aqui. Meu muitíssimo obrigado. Que
nós podemos agora viver de uma maneira como o Evangelho nos ensina, como a Igreja nos ensina. Vamos buscar a ter esse amor, vamos buscar a viver nessa graça e nessa misericórdia. Amém? Louvado sempre seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Estamos todos unidos e permaneceremos sempre unidos no poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até um próximo encontro. E vamos viver essa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Esteja à vontade, compartilhe, se inscrevam, né? Coloque aí o seu comentário, né? Esteja à vontade. Sinta-se amado e amada por nosso Senhor Jesus Cristo, pela Virgem Maria, a nossa Mãe Santíssima. Que a Trindade Santa esteja sobre a proteção das nossas famílias, do nosso lar, do nosso emprego e de tudo o que nos rodeia. E assim sempre seja. Amém.